Graça e paz, irmãos. Pode se sentar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você puder abrir sua Bíblia em Mateus 15, nós vamos continuar o que nós estávamos falando ontem. E é muito bom estar aqui, pastor Leonel, muito bom. Eu estou sendo muito abençoado esses dias, podendo conhecer um pouquinho o pastor Leonel. Almoçamos hoje, conversamos um pouco, estivemos aqui ontem, conhecemos alguns irmãos. E nós tínhamos, tínhamos me agendado para estarmos aqui amanhã à noite. Só que eu vou para o Brasil amanhã à noite. E é uma pena não estar aqui com os irmãos, mas eu vou dizer uma coisa, eu estou com muita vontade de voltar para o Brasil também. Eu estou com muita vontade de rever minha esposa, rever meus filhos, não é verdade? Então, me perdoem de não estar com vocês aqui. Quando nos agendaram, nós não estávamos alinhados na questão do horário. O meu voo parte 9h40. Então, como a reunião de vocês começa às 18, não daria tempo de fazermos o check-in e tudo. Eu fico com o coração assim, apertado de não poder estar aqui, mas por outro lado eu fico com o coração alegre porque eu vou voltar para casa, Vou ver minha esposa, abraçar minha esposa e ver meus filhos. Mas muito bom estar com vocês e conhecê-los aqui. Nós estávamos adorando e aquela canção que foi ministrada, acho que a primeira canção, a segunda, aquela canção nova, aquela bem recente, lançada há pouco tempo. Enquanto nós estávamos adorando aquela canção, me veio uma lembrança de uma ministração. E sabe, irmãos, às vezes nós não... E aí o pastor completou da importância que é estarmos aqui. Nós não podemos perder a oportunidade que temos na presença do Senhor. Nós não podemos. Tudo que nós precisamos é de uma oportunidade na presença dEle. Aquele cego de Jericó entendeu isso e recebeu o que ele queria. Aquela mulher, no meio de toda aquela multidão, já padecendo há 12 anos, uma vergonha terrível por conta de uma enfermidade, entendeu isso. Jairo, um homem importante na sinagoga, compreendeu isso. Todas as vezes que eu compreendo o quanto é importante estar presente quando Jesus está presente, alguma coisa extraordinária acontece na nossa vida. E pessoas estão ao nosso redor e não estão percebendo isso. E nós podemos receber coisas extraordinárias e outras não, porque não entenderam isso. Sabe por que eu estou compartilhando isso contigo, querido? Porque a palavra de Deus diz, Mateus 18:20 diz, o nosso Senhor diz que onde houverem 2 ou 3, Ele se faz presente. Ele não vem por causa da multidão. Ele não vem por conta de centenas de milhares de pessoas, Ele vem por conta de 2 ou 3 que estão reunidas no nome dEle. E o meu esforço, pastor Leonel, é para ser uma dessas 2 ou 3 pessoas todos os dias, para que Ele venha. Esse tem que ser o nosso esforço. Eu quero ser um desses 2 ou 3. Porque se Ele vier e eu perceber, Ele entra. E quando Ele entra, as coisas mudam. Eu preciso permitir Jesus entrar. Jesus chega em Betânia para salvar, para restaurar, para ressuscitar o amigo. Só que quando ele chega na entrada da cidade, Marta vem recebê-lo, E Marta vem com todos os lamentos da alma. E o texto diz que depois que Marta se lamenta, e Jesus ainda tenta explicar para ela, calma filha, fique tranquila, ainda que morra vai viver para sempre. E não é só viver, é para sempre. E ela, não, mas se o Senhor tivesse... E Marta volta e Jesus não entra. Aí vem Maria, talvez Maria fosse o caminho melhor, porque Maria é aquela que aprendia com ele, a Maria era aquela que tinha intimidade com ele, mas Maria também chega com o coração cheio de lamento, cheio de lamentações, cheio de sentimentos do que poderia ser feito. Deixa eu compartilhar algo com você, não há nada na nossa vida que Deus poderia ter feito, há aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Deus nunca está no tempo passado da nossa vida, Ele sempre está no tempo presente da nossa vida. Ele sempre encontra, Ele sempre coloca o kairos, o tempo dele, o nosso cronos para nos abençoar. E se eu não entender isso, Ele não entra. E aí Maria também cheia de lamentações e Jesus continua de fora. Meu Deus, é interessante esse texto. Como elas tinham uma necessidade, Jesus estava lá para atender a necessidade, mas elas constroem todo um ambiente para que Jesus não entre. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Nós não podemos permitir que a nossa vida impeça que Jesus entre e libere palavra de vida onde há morte. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos esse direito. O preço pago foi muito alto.
O preço pago foi muito alto para que nós simplesmente estejamos assumindo essa condição de não permitir que Ele entre. Que sejamos um desses 2 ou 3, amém? Para que Ele venha e manifeste a glória dEle. E eu estou falando de resultados extraordinários. Estamos falando disso desde ontem. Uma vida relevante em Deus que manifeste coisas grandes da parte de Deus. Dentro das notas, dia 21 de maio, nós estaremos aqui, né? O pastor Leonel depois vai compartilhar melhor com vocês. Nós vamos estar compartilhando parte do nosso treinamento. E eu descobri, pastor Leonel, uma coisa tremenda nessas minhas formações. Como nós aplicamos algumas ferramentas e alguns ensinos da neurociência, mas percebendo que a neurociência apenas é a descoberta científica daquilo que Jesus fez. Isso é lindo, é maravilhoso. Eu me lembro no Brasil, a primeira vez quando eu comecei a falar desse assunto, uma irmã muito querida, muito respeitada por mim, chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou te ouvir, mas eu só quero ver onde o senhor vai chegar com esse negócio de neurociência e fé. E eu falei: fique tranquila, porque a neurociência tem um Criador, tem um Senhor sobre ela, e o Senhor Criador dessa neurociência é o Cristo Jesus, Salvador meu e Salvador teu, é Ele. E foi muito lindo, enfim. E dentro desses meus estudos, né, eu estava estudando um artigo, pastor Saramago, e nesse artigo, pastores, diz o seguinte, que o nosso cérebro, ele não é programado para aceitar o impossível. Olha que coisa linda. Deus criou o homem, Deus criou todo o nosso sistema neurológico, e o nosso sistema neurológico, ele não aceita o impossível, ele não aceita. Sabe por que ficamos ansiosos, desesperados quando a impossibilidade de algo nos alcança? Porque neurologicamente nós não fomos criados para não termos respostas. Nós somos criados para termos respostas sobrenaturais na nossa vida. Então, quando humanamente chegamos diante de uma impossibilidade, nós ficamos procurando uma situação, um argumento, nós procuramos uma resposta. E quando nós não temos a palavra de Deus no nosso coração para que ela seja a nossa resposta, porque a palavra de Deus é a nossa resposta. Deus não mente, Deus não falha, Deus não engana, Deus não se atrasa, Deus não se omite, Deus responde. Agora, quando eu não tenho a palavra de Deus formada no meu coração, ou melhor, como foi dito, Romanos 12, versículo 2, no meu nous, na minha mente, na minha razão, quando a palavra não modelou a minha razão, quando eu chego diante de uma adversidade, eu não tenho resposta para atender a necessidade, e aí nos desesperamos, e aí nós erramos, e aí nós nos precipitamos. Por quê? Porque não renovamos a nossa razão pela palavra de Deus que tem todas as respostas. O nosso cérebro não foi criado por Deus para aceitar o impossível. Por isso que é com tanta simplicidade que quando Sara recebe a visita juntamente com Abraão daquele anjo, e o anjo do Senhor diz: olha, fica tranquilos, daqui 1 ano eu vou voltar, e eu vou voltar para me alegrar, para contemplar, para testemunhar, para afirmar o filho de vocês que vai estar aí no meio de vocês. O que Sara estava fazendo? Lá no canto, Sara ouvindo essa história, o que ela fez? Ela estava rindo. Ela estava dizendo: mas como pode? Meu marido tem 99 anos. Eu também já não sou muito nova, e além de não ser muito nova, já ser idosa, ainda sou estéril. Essa é uma história muito engraçada de anjo. Eu acho que Sara ficou pensando: eu não sabia que anjos tinham bom humor. Eu não sabia que anjos gostavam de histórias divertidas. Ele está contando algo que não faz o menor sentido. E aquele anjo, então, percebendo, ele diz: acaso há impossíveis para Deus? O nosso cérebro não aceita o impossível, porque o impossível é a linguagem do céu. Então, é muito interessante quando nós percebemos como Deus, Ele já nos criou para vivermos coisas extraordinárias. Deus já nos criou, Deus já nos fez dessa forma, para vivermos aquilo que não é comum. As pessoas se acostumam muito com o que é comum, se adaptam muito ao que é comum, aceitam o que é comum, aceitam a enfermidade com muita facilidade, aceitam as opressões, as angústias, aceitam os ambientes espirituais da maldade com muita facilidade. Nós aceitamos isso com muita facilidade, de uma forma muito barata.
Mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos lavados, nós somos justificados em nome do Senhor e no poder do seu Espírito Santo. Paulo fala isso quando escreve a igreja de Corinto, a sua primeira carta no capítulo 6. Tem muita coisa boa dentro de nós da parte de Deus para aceitarmos uma vida comum. A nossa vida não pode ser comum. A nossa vida tem que ser uma vida incomum, diferente das circunstâncias. Diferente. O nosso coração tem que ser diferente daqueles que se angustiam por causa das crises. Crises financeiras, crises políticas, crises sociais. Não importa. Esse contágio social não tem o direito de alcançar a nossa vida. Porque fomos chamados para vivermos os melhores sonhos da parte de Deus. Falamos ontem sobre os primeiros 5 pontos, ou os primeiros 5 aspectos para uma vida extraordinária, dentro de Mateus 15, a partir do versículo 21. Primeiro aspecto, para se viver uma vida extraordinária, eu preciso entender que Jesus é a fonte desses resultados. Ele é a fonte, nunca sou eu a fonte. Eu tenho habilidades, eu tenho conhecimento, eu tenho busca, eu tenho todas as aptidões necessárias para se ter uma vida abundante com resultados, mas a fonte é Ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Segundo aspecto para se ter uma vida extraordinária, estou recapitulando o assunto de ontem, é quando não nos permitimos ser intimidados por não pertencermos a esse lugar extraordinário. Porque às vezes nos sentimos intimidados. É algo tão bom, é algo tão maravilhoso, é algo tão lindo, é algo tão grande, que parece que somos incompatíveis com essa grandeza, com essa beleza, com essa excelência do que Deus quer nos dar. Eu não sei você o quanto você já parou para pensar um pouco a respeito do que é ser filho de Deus. Eu não sei. E às vezes eu paro para pensar um pouco nisso e às vezes eu fico meio confuso, porque é muito grande isso. É muito poderoso isso, ser filho de Deus. E eu não sei o quanto nós somos intimidados às vezes diante da grandeza do que Deus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós compartilhávamos hoje um pouquinho a respeito da história de Portugal, o que essa nação significou na história das nações da terra. Um país muito pequeno. Mas a questão não é ser grande. A questão é ser abençoado por Deus. Essa é que é a questão. Isaías 60, no último versículo, diz que o menor vai ser como 1000. E a pequena nação vai ser como uma nação forte. E por que vai ser assim? Porque o Senhor disse que vai ser assim. Então a questão não é ser grande, a questão é ser encaminhado, é ser ousado. Davi não precisou ser maior que Golias para vencê-lo, não precisou. Ele precisou ser o mesmo moço simples, de boa aparência, mas que era temente a Deus para vencer o gigante. Era disso que precisava. Israel não precisou ser habilidoso, um povo habilidoso na guerra. A nação de Israel não precisou ser um povo habilidoso nas batalhas. Irmãos, Israel ficou mais de 400 anos escravo no Egito. Deixa eu te perguntar, escravo sabe lutar? Escravo conhece a arte da guerra? Escravo não sabe pegar a espada. O povo de Israel, quando sai do Egito, não sabia usar um canivete. É canivete, fala aqui em Portugal também. Não sabia nem usar isso. E Deus coloca eles no deserto. E o primeiro embate deles é contra os amalequitas, um povo nômade, um povo feroz, um povo violento, covarde. Porque começa atacando Israel pela retaguarda. E na retaguarda estavam os velhos, as crianças. Mas a palavra de Deus diz que Moisés sobe o monte. E com ele 2 homens de Deus. E as escrituras dizem que enquanto Moisés levantava as mãos, Josué prevalecia naquela batalha. Sabe por quê? Eu não preciso ser forte ou maior. Eu preciso é da mão de Deus me abençoando. Isso muda toda a história. Isso transforma toda a história. Então não se deixe intimidar. O segundo aspecto para que você tenha resultados extraordinários, não se deixe intimidar pela grandeza do que Deus quer te dar. Porque tudo que Deus vai dar, tudo que Deus pode dar para nós é maior do que nós, é melhor do que nós somos. Sempre vai ser. Mas se Ele decidiu dar, qual é a nossa parte? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. E reconhecido seja o Teu nome através da nossa vida. Terceiro aspecto para que tenhamos uma vida extraordinária é ter na nossa boca uma palavra que tenha significado: fé. Eu não posso ter na minha boca uma outra palavra que não seja testemunho daquilo que eu acredito. Não posso ter. A minha boca tem que estar cheia de um testemunho daquilo que eu acredito. As escrituras contam a história de uma mulher que não podia ter filho. E um dia o profeta foi na casa dela.
ela recebeu o profeta na casa dela, Deus se agradou disso, e Deus deu uma palavra para o profeta, e o profeta disse: você agora vai ter filho. Você não tem filho, mas eu vou te dar, Deus vai te dar um filho. E aquela mulher disse: meu Senhor, eu não te pedi filho, mas eu gostaria, mas eu não te pedi, mas louvado seja o Senhor. E ela tem um filho, e o filho cresce, e ela se apega ao filho, ela ama o filho, e de repente o filho fica doente, o filho morre. Eu sei o que é perder um filho. Eu sei o que é perder um filho, não sei quantos sabem. Perder um filho, a gente fica com um sentimento dentro do coração que não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém, porque na verdade ninguém vai conseguir explicar o que está acontecendo. E aquela mulher pegou todo o sentimento dela de um filho que ela já havia convivido com ele, era apaixonada por ele, perdeu o filho e foi falar com o profeta, porque ela sabia: eu não pedi filho para aquele homem. E ele profetizou que eu teria filho, eu me apaixonei pelo meu filho e agora eu perdi. A dor da perda é maior do que a dor de nunca ter tido um filho. E ela pega o caminho e vai falar com o profeta, não é isso? E no meio do caminho as pessoas param ela e perguntam: tudo vai bem com você? E o que ela diz? Tudo bem comigo. Sabe por quê? Se eu quero um resultado extraordinário na minha vida, na minha boca precisa ter palavras que concordem com aquilo que eu acredito. Eu não posso permitir que a minha boca se encha das amarguras do meu coração. Não existe. A palavra que sai da minha boca precisa concordar com aquilo que eu acredito, porque Deus vai respaldar aquilo que eu declaro com a minha boca. Quantos creem nisso? Esse é o terceiro aspecto para uma vida de resultados extraordinários. Quarto aspecto para se ter uma vida de resultados extraordinários: seja objetivo. Tenha detalhes e seja intenso quanto aquilo que você quer. Seja intenso, não seja morno. Não seja equilibrado na intensidade, seja intenso. O cego que estava na beira da estrada de Jericó, ele sabia: vai passar aqui alguém que pode me dar o que eu mais preciso. Vai passar aqui nesse lugar alguém que pode responder tudo o que minha alma mais anseia. E quando ele passar, ele vai ter que me ouvir. E eu preciso que ele me ouça, porque se ele não me ouvir, eu posso perder a oportunidade. E o texto diz que quando Jesus se aproximava, aquele cego na beira da estrada, ele não falava, ele gritava: filho de Davi, filho de Davi, tem o quê? Tem misericórdia de mim. Ele gritava. Sabe por quê? Intensidade. Eu preciso ser intenso no que eu quero. Não é tempo de sermos mornos, não, é tempo de sermos intensos. Nós temos que mexer com esse ambiente comum para que resultados extraordinários aconteçam. E o quinto e último ponto que nós compartilhamos ontem é que o silêncio de Deus não significa que Ele se esqueceu de nós, mas é um tempo permitido por Ele para nos amadurecer. Lembra da ilustração que usamos ontem? Da minha filhinha, quando ela começou a andar? Eu estava ali no controle, ela deu o primeiro passo, ela podia cair a qualquer momento. Mas se eu fosse socorrer ela, eu ia tirar a oportunidade dela dar o segundo passo. Então eu deixei ela dar o segundo passo. Jesus faz isso conosco. Ele pode nos socorrer a qualquer momento. Mas Ele não vai tirar a oportunidade nossa de amadurecermos. Porque quando amadurecemos, o nome dEle é glorificado. Quando amadurecemos os nossos comportamentos, o nome dEle é glorificado. Ele podia ter tirado o mar vermelho do caminho do povo de Israel, mas Ele permitiu o mar fechado diante daquele povo, para que eles pudessem amadurecer, vendo aquele mar se abrindo. Ele poderia ter tirado o deserto, pastor, mas Ele não tirou o deserto. Ele permitiu o deserto para amadurecer naquele povo dependência dEle. Assim como o mar vermelho amadurecia confiança, fé nele. Deus não precisava tê-los levado para o Monte Sinai, podia ter feito de outra forma, mas Deus os levou para o Monte Sinai para amadurecer neles. Obediência. Tem uma palavra que precisa ser obedecida. Deus podia não ter permitido o bezerro de ouro. Não podia. Mas Ele permitiu, sabe por quê? Para amadurecer o senso da fidelidade. Não terás outros deuses diante de vós. Ele sempre está pronto para amadurecer o nosso comportamento, porque a maturidade do nosso comportamento nos coloca no tempo do cumprimento da promessa dEle. A nossa imaturidade não nos coloca no tempo do cumprimento da promessa, mas o tempo da maturidade nos coloca.
Aquela geração que morre, que perece no deserto, era a geração da imaturidade, era a geração que não estava comprometida com um propósito tão intenso. Fica pelo deserto. Mas nós não somos esse povo, amém? Nós não somos os chamados para ficarmos pelo deserto. O deserto não vai ser a nossa sepultura. O deserto não vai ser o nosso fim. O nosso destino final é Canaã, a nossa Canaã celestial. Esse é o nosso destino final. Então, quinto e último ponto que nós discutimos ontem: o silêncio de Deus não significa que ele se esqueceu. Muito pelo contrário. Ele nunca se esqueceu. Ele nunca vai se esquecer. E ele se move nos céus para que nós sempre saibamos que ele nunca se esquece de nenhuma das suas promessas. Amém, irmãos? Vamos caminhar então, porque nós precisamos concluir a mensagem de ontem. Só dei um recapitulado, porque alguns não estavam aqui ontem. Então, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 15, vamos agora para o versículo de número 23. E no versículo de número 23, eu quero compartilhar com você agora o sexto ponto que fala a respeito de resultados extraordinários, ou um sexto aspecto que pode nos dar resultados extraordinários. No versículo 23, o texto diz que então Jesus não lhe responde nenhuma palavra. Jesus não lhe dá nenhuma resposta. E quando Jesus não lhe dá nenhuma resposta, o texto diz que os discípulos então se aproximaram de Jesus e os discípulos disseram para Jesus: Jesus, despede essa mulher, porque ela já vem clamando atrás de nós tem muito tempo. Sabe, existem momentos da nossa vida que nós estamos ali lutando para conquistarmos algo, lutando para avançarmos em relação a algo, lutando para prosperarmos em relação a um propósito na nossa vida, chegarmos a um lugar, a um estado desejado que tanto almejamos, mas parece que existe um mundo ao nosso redor que fala contra nós, que está dizendo: não, vai embora, esse não é o seu lugar. Não é o tempo de você ser abençoado, não é o tempo. Eu recebi uma mensagem anteontem, eu achei até engraçado. Foi anteontem ou foi ontem? Eu não sei, gente. Quando eu saio de casa, eu fico todo confuso com os dias. Eu acho que é saudade, né? Saudade dá essas reações, né? Um discípulo me mandou uma mensagem no WhatsApp e ele estava me perguntando assim: pastor, me responda uma coisa. Como é que a gente sabe que uma palavra que foi dada para nós é a confirmação do nosso chamado? Eu falei: esse menino está confuso. Como é que eu sei que uma palavra, uma profecia que foi dada para mim, ela é verdadeira para o meu chamado? Aí eu pensei: mas está fácil. Eu disse para ele: você precisa crer. Você precisa crer. Você já sabe que esse é o encaminhamento de Deus para a sua vida. E você recebeu uma palavra profética de autoridade que te encaminha nesse propósito? Então creia. Mas são raras as vezes que nós ouvimos as pessoas nos encaminhando para o nosso chamado. São poucos os momentos que nós ouvimos as pessoas dizendo: fica tranquilo, o seu deserto está terminando, Canaã está chegando para você. São poucas as vezes que nós ouvimos as pessoas olhando para nós com compaixão e sofrendo a nossa dor e desejando a nossa alegria. Poucas vezes isso acontece. Com essa mulher não foi diferente. Ela chega diante do Senhor, ela faz um clamor ao Senhor, ela coloca a individualidade dela, ela se expõe diante das pessoas, ela diz: a minha filha está endemoniada, terrivelmente endemoniada. E o que os discípulos dizem? Senhor, manda essa mulher embora, porque o desejo dessa mulher nos perturba. Nós temos outras prioridades na nossa vida, e essa mulher está nos incomodando com o seu pedido. Nós precisamos estar atentos com as circunstâncias que podem surgir na nossa vida, que podem ter poder para nos desmotivar na nossa caminhada. Aquela mulher, ela precisava de uma resposta de Jesus, ela precisava de uma palavra de Jesus para ela. E Jesus tinha essa palavra para ela. Porque Jesus sempre vai ter uma palavra para nós, sempre vai ter. Mas pastor, ele ficou em silêncio, fica tranquilo, ele está construindo a nossa maturidade para falar conosco depois. Enquanto ela aguarda esse momento, o que ela ouviu foram seus discípulos de Jesus dizendo para Jesus: Jesus, manda ela embora. E eu acho interessante que depois desse momento aí Jesus resolve falar. Porque eu penso assim, né? Jesus olhou para os meninos dele e falou assim: pronto, ó, meus meninos, já está estragando tudo já, meu Deus do céu. Eu estou aqui ralando, estou aqui trabalhando, né? Estou aqui, né? E agora, olha eles atrapalhando tudo. E quando eu vejo esse texto, pastor Saramago, eu fico feliz, né? Que eu fico assim: não, poxa, não é só na minha igreja não que meus discípulos me atrapalham, não. Não é só lá na minha igreja que os meus líderes dão trabalho para mim, não. Deram trabalho para Jesus também. Então se deram para ele, eu estou no lucro, então. Não é verdade? Então está tudo certo.
E Jesus então percebe que os discípulos eles estão fazendo algo que não deveriam fazer. E agora eu compartilho com você então um sétimo passo, um sétimo aspecto para que você tenha resultados extraordinários, que é quando Jesus responde. Porque isso significa que Jesus, ele sempre vai estar atento ao que se passa conosco. Sempre vai estar atento. Fica tranquilo. Você está lutando? Está difícil? Parece que estão se levantando contra você? Parece que as forças estão aumentando contra você? Fica tranquilo, está tudo certo. Não tem nada errado. Sabe por que está tudo certo e não tem nada errado? Porque Ele continua assentado num trono de glória e de governo sobre toda a terra. É por isso que está tudo certo. Ele está no governo de todas as coisas. Não importa o que se levante, não importa o que se construa, não importa o que se forme contra nós. Jesus está atento a tudo o que se passa conosco. Os discípulos se levantaram e disseram: Senhor, despede essa mulher. Mas Ele estava atento ao que estava acontecendo. Ele estava atento. Ele não estava desprezando nenhum momento do que estava acontecendo com aquela mulher. E aí então no versículo 24, Jesus, ele responde para aquela mulher. Ele fala com aquela mulher. Ele fala com ela. E ele diz: eu não fui enviado, mulher, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sei como você olha para esse texto, como você ouve Jesus falando esse texto. Existem alguns momentos nas Escrituras que eu procuro entender como Jesus está falando. Qual é o aspecto emocional dele, pastor, diante daquele momento? Eu busco isso, eu oro a Deus. Espírito Santo, me faz entender qual era o aspecto emocional de Jesus naquele momento. Como, por exemplo, foi quando Jesus chegou diante, do túmulo de Lázaro e todas aquelas pessoas chorando, e as duas irmãs de Lázaro, que tinham um discipulado muito poderoso para não estarem chorando. Elas tiveram um discipulado muito forte para não chorar, mas elas estavam chorando. Elas tiveram um discipulado muito poderoso para crerem que tudo aquilo podia ser mudado, mas elas escolheram não crer. E a palavra de Deus diz que Jesus, diante daquele ambiente, ele chora. Porque não é fácil, não é algo comum você perceber o sentimento de tristeza, de amargura na vida de pessoas que não precisam estar vivendo aquilo. Eles estavam chorando por um morto que não ia ficar mais morto, que ia viver daqui a pouco. Eles estavam sofrendo há 4 dias por conta de uma situação que Jesus estava pronto para mudar. Ele não permanece passivo, indiferente às nossas tristezas. Uma característica muito poderosa na vida de Jesus, sabe qual é? É a capacidade que ele tem de se compadecer das pessoas. Compadecer é sofrer junto. Ele desce. Jesus sempre fez isso. A maior habilidade de Jesus em relação ao homem é a capacidade que ele tem de descer ao nosso nível, na dimensão das nossas fragilidades. Ele desce. Ele se fez homem para saber o que era um homem, para saber como o homem sofria, como o homem podia ser tentado, como o homem podia... Ele desceu para sentir tudo isso e dizer: eu passei por tudo isso, eu não pequei, então você também pode não pecar. Ele desce. Então compadecer significa ele sofre junto. E ele sofre junto com a tristeza de Marta e Maria, porque não precisava sofrer. Existem muitas tristezas que estamos vivendo que ele sofre junto, porque ele nunca vai nos deixar sozinhos. Ele disse isso: eu estou convosco todos os dias. E ele não está somente nos acompanhando. Jesus não está só do nosso lado, dizendo: e aí, vai lá, estou com você, fica firme. Não, ele não está só nos acompanhando. Ele está vivendo a nossa vida conosco, porque Ele quer nos levar para aquele grande final da história da nossa vida, quando ouviremos da boca dele: bem-vindo, benditos do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado. Ele está conosco todos os dias para aquele grande dia. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Jesus, quando ele diz para essa mulher: mulher, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu fico imaginando que deve ter sido muito duro para ele dizer isso, muito difícil para ele dizer isso, sabe, porque ele tinha um programa para cumprir. O projeto dele estava muito bem organizado. Ele tinha que primeiro deixar um testemunho para o povo de Israel, não é isso?
Então, naquele momento, ele tinha que dizer: mulher, e vendo a necessidade dela, a distância dela, ela estava num lugar que não pertencia a ela, ela era uma mulher cirofenícia, e Jesus ali estava para o povo dele. E ele diz: mulher, eu não vim, o momento agora não é para você, mas cheio de vontade de socorrer ela. Porque é assim que eu entendo esse texto, mas cheio de vontade de mudar a história da vida dela, mas cheio de vontade de tomar ela no colo, mas cheio de vontade de abraçar ela, mas cheio de vontade de colocar ela num lugar seguro, dizer: você não precisa ter medo de nada, porque eu estou com você. Aí aquela mulher, quando ouve isso, que Jesus não foi enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vejo o 8º aspecto para um resultado extraordinário. É quando ela então vem, porém, e o adora e diz: Senhor, me socorre. O 8º aspecto para uma vida de resultados extraordinários é: eu preciso ter atitudes que sejam coerentes com aquilo que eu creio. Ela sabia que Jesus podia mudar a história da vida dela. E ela então, quando ouve Jesus dizendo: eu não vim para resolver o seu problema agora, eu vim para resolver o problema de gente que está na sua frente, ela se prostra. E ela se prostra porque a palavra adorar aqui é proskúneos, do grego proskúneos, que é se prostrar. Interessante, só um parêntese. Talvez o texto mais relevante em todas as escrituras sobre adoração seja João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ali Jesus fala de adoração, né? Só que nenhum aspecto ali, a adoração tem relação com a música. Mas a adoração tem relação com entrega. Entrega total a Ele. Aquela mulher então, quando ouve ele dizendo: eu não vim para você agora, eu tenho que resolver algo primeiro. Eu sei que talvez você não tenha tempo depois que eu resolver primeiro, mas eu tenho que resolver primeiro. A palavra de Deus diz que então ela se prostra aos pés dele e diz: Senhor, me socorre. Você já parou para pensar o quanto que esse momento pode ter sido difícil para ele? Ele que nunca foi capaz de voltar as costas para nenhum necessitado. Lembra da mulher adúltera quando estava colocada em praça pública diante de testemunhas e pronta para ser apedrejada? E era justo isso. Era justo ela ser apedrejada. Mas ele simplesmente não permite. Simplesmente ele não aceita a ideia de passar por aquele momento e não poder fazer nada para interferir naquele momento. Ele simplesmente não aceita isso, pastor. Mas por outro lado, ele não poderia contradizer a lei, porque na verdade isso também não seria justo. Então ele se coloca e faz uma pergunta: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra nela. Ele usa a sabedoria do céu para salvar aquela mulher. Porque Ele é a sabedoria de Deus para salvar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Então para Jesus é muito complicado ver uma necessidade e deixar ela simplesmente passar. Ele não faz isso, fica tranquilo. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu gigante, o tamanho do seu vale, não importa. Jesus está no controle de todas as coisas e Ele não vai permitir que você passe por isso e sofra dano nenhum. Você crê nisso? Eu preciso ter uma atitude coerente com aquilo que eu creio. Ela cria que Jesus podia mudar a vida dela, então ela se prostra e o adora. Só que quando ela adora ao Senhor, Jesus então dá uma outra resposta para ela. E aí a resposta agora é mais dura ainda. E eu fecho os olhos e eu falo: Espírito Santo, eu quero entender como é que foi a emoção de Jesus para dizer isso para ela. E eu consigo só ver uma coisa nesse texto, pastor Saramago, só uma coisa. Jesus com muita dificuldade dizendo: mulher, não é bom tomar do pão e dar para os cachorrinhos. Mas com muita dificuldade. Por que muita dificuldade? Porque Ele é o pão, que todo aquele que for a Ele nunca mais vai ter fome, e todo aquele que nele crê nunca mais vai ter sede. João 6,35 fala disso, Ele fala disso a respeito de si mesmo. E Ele sabe que Ele é o único caminho, é o único motivo, é a única situação plausível para que aquela mulher possa ter uma resposta
mas ele não pode dar para ela. Por quê? Porque ele veio para os filhos. Ele veio para os filhos. E aquela mulher agora, ela está chegando diante dele com uma necessidade razoável. Mas naquele momento Jesus tinha um trato para quem? Para os filhos. E ele diz: mulher, eu não posso pegar o pão que está na mesa. E eu não posso pegar o pão da mesa, que é dos filhos, e dar esse pão para os cachorrinhos. Eu não posso fazer isso. E aí, o nono ponto para se ter um resultado extraordinário é: dependa da compaixão dele. Sempre dependa da compaixão de Jesus em relação a você. Porque ele vai sofrer junto com você. E sofrendo junto com você, ele vai se apressar a tirar o teu sofrimento e alegrar o teu coração. O salmista diz, a palavra de Deus diz: você vai passar por um caminho, semeando. De que forma? Com lágrimas. Fica tranquilo, você vai voltar pelo mesmo caminho que você passou por ele, semeando com lágrimas. E você vai voltar por ele colhendo feixes e com sua boca cheia de riso. Jesus faz isso. Dependa da compaixão dele. Mulher, eu não fui, eu não posso, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Só que aí acontece algo, e aqui eu já caminho para a conclusão do nosso tempo, que é o 10º ponto, 10º e último ponto para um resultado extraordinário. Agora acontece algo que eu não devo fazer, que você não deve fazer. Os 9 pontos são ações que devemos construir, mas o 10º ponto é uma ação que eu não devo construir. Eu não posso me conformar com menos do que Deus tem para me dar. Eu não posso aceitar menos do que Ele tem para me dar. Sabe por que oramos por cura, pastor Leonel? Porque é o que Ele quer dar. Tudo menos que isso é inaceitável. Sabe por que oramos por prosperidade? Porque é o que Ele quer nos dar. Aceitar menos do que isso é incoerente, incompatível com a grandeza dEle. Êxodo capítulo 3, o Senhor aparece para Moisés e diz: Moisés, eu vim por causa da aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou libertar o meu povo. E aí Faraó chega e diz: ok, vai lá, ofereça o sacrifício e volta. Não, o que ele quer é que eu vá embora daqui. Não é ir oferecer sacrifício e voltar para o Egito, é ir embora para nunca mais voltar. E Moisés insistiu 9 vezes, e na 10ª vez Deus dizia a ele: fica tranquilo. Ele não quer deixar, mas na 10ª vez, fica tranquilo, Ele vai deixar, porque a minha mão vai tocar a vida dele para ele deixar você ir. Fica tranquilo. Mas eu não posso me conformar com menos do que Deus tem para mim. O 10º ponto é esse: não aceite menos do que Deus tem para você. Então Jesus diz: mulher, não é bom tomar do pão e lançá-lo aos cachorrinhos, porque o pão é dos filhos. E aí essa mulher diz o quê? Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do dono. Ela aceitou as migalhas. Ela aceitou o que caía da mesa. Ela aceitou a porção menor. Mas na verdade, tinha pão na mesa para ela comer também. Mas ela aceitou a porção menor. Eu quero te perguntar nessa noite, para você, para mim, para nós que queremos resultados extraordinários. Por que nós estamos buscando a porção menor? Por que nós queremos a porção menor? O pão está na mesa, pastor, para os filhos, para nós. E às vezes nós queremos a porção menor. Sabe o que é uma porção menor? Eu vou te dizer o que é uma porção menor. Porção menor é buscarmos de Deus o que Ele pode dar. Isso é porção menor. Porção menor é buscar de Deus a resposta para a necessidade de hoje. Isso é porção menor. O maná vinha todo dia na porta de Israel, mas no outro dia precisava de maná de novo. No outro dia precisava maná de novo, e foram 40 anos todos os dias. Deus dando o que Ele tinha para dar, mas precisando de novo. Sabe o que é porção menor? É quando eu recebo, mas amanhã eu preciso de novo. Agora sabe o que é o pão na mesa dos filhos?
É a resposta que ele dá para a mulher samaritana: o dia que você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, para sempre nunca mais você vai ter sede. É comer do pão, é se relacionar com Ele. Ele é o pão da vida, é a vida dele, é entender, sabe? Eu olho para a vida de Paulo, e uma das últimas cartas que Paulo escreve, a carta que ele escreve aos Filipenses, não no momento da última prisão, mas da primeira prisão dele, Paulo diz: gente, não tem problema, eu sei conviver com muito, eu sei conviver com abundância, eu sei conviver com muito dinheiro, eu sei conviver com uma vida farta e folgada, mas eu não tenho nenhum problema de conviver também com momentos de necessidade, nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema em estar preso, eu não tenho nenhum problema em não almoçar hoje, eu não tenho nenhum problema com isso, porque na verdade eu estou comendo do pão da mesa que os filhos comem, porque eu tudo posso nele, que é a minha fortaleza. E se ele é a minha fortaleza, ele é o meu pastor, nada me faz falta, porque ele é tudo para mim. Isso é comer da mesa, do pão da mesa dos filhos. Sabe, existem pessoas, aqui em Portugal não acontece isso aqui, mas nada no Brasil acontece. As pessoas vão para a igreja, e se Deus não as abençoa, elas vão embora da igreja. Aqui em Portugal não acontece isso, só lá no Brasil. Elas vão para a igreja, e se Deus não responde no tempo do relógio delas, eu acredito que Deus pode responder rápido. Você também acredita, né, pastor? Eu acredito que Ele pode responder rápido, mas de repente o rápido de Deus não é o tempo do meu relógio. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, e eu estou pronto. Até o não de Deus, para mim é um sim dele, porque significa que está no controle de todas as coisas. Mas Deus pode responder rápido. Mas existem pessoas que querem que... Gente, deixa eu dizer uma coisa: Deus não age no tempo da urgência. Na nossa formação nós vamos falar sobre gestão de tempo, e nós falamos sobre isso. Deus não age no tempo da nossa urgência, Deus age no tempo da nossa importância. Lembra aquele pai que tinha um menino que ficava endemoniado? O menino ficava endemoniado. Aí Jesus chega e o pai diz: oh, meu filho está endemoniado. E eu fico pensando, imagina nós pastores, se alguém fica endemoniado na nossa frente, a primeira coisa que a gente faz é ir lá pôr a mão para libertar, não é? Essa. Jesus não. Porque Jesus não se importa com o que é urgente, Ele se importa com o que é importante. Está lá o menino endemoniado e Jesus vai: ok, me fala mais, o que acontece com ele? E o menino lá endemoniado e Jesus conversando com o pai. Imagina a cena. Não, é quando ele fica assim, joga no fogo, joga na água, e o menino lá: ah, poxa, que coisa, né? Porque Jesus quer saber o que é importante, porque Ele quer fazer uma obra completa na nossa vida. O poder de Deus não é remediativo. O poder de Deus é curador para a nossa vida, completamente curador. A mesa tem um pão para os filhos, e eu quero comer do pão que está na mesa dos filhos. As migalhas, ou melhor, a pequena porção, abençoa. Mas o pão que está na mesa sacia a minha fome. Isso é importante. Eu quero orar com você sobre isso agora. Se você pudesse colocar de pé. O pão que está na mesa é para os filhos. O salmista, alguns salmos, eles eram cânticos que o povo de Israel cantava indo para as festas, subindo para Jerusalém. Eles cantavam, né? Eu fico imaginando o que é um coração subindo para adorar a Deus, e ali na mão eles com um cântico: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pergunta não é uma pergunta de dúvida, é uma pergunta de retórica que engrandece o Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde pode me vir o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e Criador da terra. Tem uma mesa posta, irmãos, para os filhos. E essa mesa posta para os filhos tem um Senhor assentado nessa mesa, esperando os filhos chegarem.
Assim como foi naquela última refeição dele com seus discípulos. Na cena da ceia, tem uma frase de Jesus que ela é altamente perturbadora para mim. E por quê? Porque ela revela o quanto ele tem prazer de estar conosco. É quando ele diz para os discípulos: eu tenho desejado ansiosamente estar convosco. Porque era o último momento que ele estaria com eles aqui. Era o último momento, era o último instante ali. A partir dali era muita dor, muito sofrimento. Ele tinha que deixar os discípulos, mas ele não podia deixá-los de qualquer jeito. Ele não podia simplesmente ir embora e os discípulos receberam a notícia depois de que ele estava crucificado. Não podia ser assim. Porque às vezes as pessoas são assim. Elas vão embora e nós sabemos da notícia depois. Mas Jesus não é assim. Ele não podia simplesmente cumprir o propósito de Deus e não compartilhar isso com seus discípulos. E ele diz: eu desejei ansiosamente estar convosco nesse dia, porque eu queria compartilhar, eu quero compartilhar com vocês do meu corpo e do meu sangue, desse cálice e desse pão, o pão que é para os filhos. Quero compartilhar com vocês. Eu não quero que vocês aprendam isso da mão de ninguém, senão da minha própria mão. E ele parte o pão, ele abençoa o cálice, e aí acontece o que é mais poderoso. Ele diz: fica tranquilo, isso vai acontecer de novo entre nós, mas por hora é assim. Mas vai chegar aquele grande dia onde nós estaremos à mesa de novo, porque eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver vocês estejam junto comigo. Mas agora é esse pão com os filhos. Eu quero esse lugar, irmãos. Eu quero esse lugar, pastor. Eu quero esse lugar. Eu me esforço tanto para estar nesse lugar e às vezes eu erro tanto, eu perco a rota, sabe? Já aconteceu com você também? Aí ele vai lá, né, e nos busca, né? Aí ele traz para a mesa. Eu queria que você tivesse, se fizer sentido para você, ter um momento de oração agora com ele. Que você possa dizer para ele: Jesus, eu quero a mesa. Eu quero sentar na mesa, Senhor. Eu quero comer do pão que o Senhor dá para os filhos. Eu quero comer desse pão, Senhor, que sempre vai me fazer lembrar do Senhor. Eu não vou ter saudade do pão, eu vou ter saudade do Senhor. Eu não vou ter saudade daquilo que me supre em relação às minhas necessidades. Eu vou ter saudade do Senhor. Eu não vou sentir falta de um carro novo quando o meu carro não estiver novo. Eu não vou sentir falta de uma morada maior quando a minha morada estiver pequena. Eu não vou sentir falta do dinheiro quando o dinheiro fizer falta para pagar as contas. Eu quero sentir falta do Senhor. Eu não quero a pequena porção que cai da mesa, porque isso o Senhor pode dar para qualquer pessoa. Mas o pão é só para os filhos que o Senhor pode dar. Esse é o desejo do teu coração? Então fale com Ele. Enquanto nós adoramos essa canção, porque Ele é esse rio, não é? Ele é essa fonte, não é? Essa fonte. Enquanto essa canção é ministrada, fale com Ele. A minha voz não pode interpretar o teu coração para Ele. A minha oração pode te abençoar, mas a sua oração te coloca sentado na mesa dEle. É a sua oração que te faz assentar na mesa dEle. Isso, fale com Ele. Isso, abra sua boca, fale com Ele. Fala com Ele. Você sabe quando Ele fala com você. Você sabe quando a voz dEle alcança. Você sabe quando a voz dEle satisfaz. Você sabe quando tem aquela sensação de não saber explicar o que está acontecendo, mas você sabe o que está acontecendo. Ele está falando, Ele está ministrando o seu coração, e Ele dá paz para a nossa vida.
Ele traz segurança para a nossa vida. Nós não conseguimos encontrar palavras para significar o que está acontecendo, mas a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Porque o Senhor está nesse lugar, Senhor. E a nossa vida faz sentido para o Senhor. E a nossa vida é importante para o Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos beber. Queremos beber, Senhor. Queremos beber desse rio. Desse rio que jorra para a vida. Dessa fonte que jorra para a vida. Queremos mergulhar nesse rio que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica. Nós queremos, Senhor. É tudo que nós queremos na nossa vida. Não precisamos de mais nada, Senhor. Não há bem nessa terra que possa satisfazer o nosso coração além do Senhor. Coisa boa é saber que o Senhor está conosco, Senhor. Coisa boa é saber que o Senhor está conosco, Senhor. E que o Senhor está pronto para tomar o nosso fardo. Leve embora o nosso fardo, Senhor. E traz para a nossa vida o teu fardo, Senhor. Nessa noite, se você quer o fardo que Jesus tem, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós queremos orar com você. É isso, pastor, eu não quero orar pelas pessoas hoje, eu quero orar com as pessoas. Se nessa noite você quer o fardo que Jesus tem, porque o fardo dele é leve e o fardo dele é abençoador, vem aqui, vamos orar juntos. Isso, vem aqui, sai do seu lugar. Eu quero esse fardo de Jesus. Esse fardo que me dá a chance de caminhar, que me dá a chance de avançar. Eu quero ele. Eu quero esse fardo. Enquanto você está aqui à frente, vai falando com ele. Pensa num Deus que se levanta no seu trono para atender os seus filhos. É o nosso Deus, né, pastor? Aquele, sabe quando os filhos vêm à presença dele? Ele não pode ficar alheio a tudo isso. Ele está pronto. Ele está preparado para agir. Ele está preparado para se mover. Feche os teus olhos, começa a falar com Jesus.